Olá, seja bem-vindo ao canal do Ano Literário. Hoje nós vamos conversar sobre um dos meus livros favoritos da vida. Se eu começo sempre os vídeos de resenha falando isso pra vocês, acreditem, porque eu tenho vários livros favoritos na vida e eu não podia deixar de trazer aqui um dos principais, que é esse livro maravilhoso chamado Olhares dos Lírios do Campo, do Érico Veríssimo. Já tem resenha aqui de Incidente Antares, que é outro dos meus livros favoritos da vida, porque qualquer coisa que Érico Veríssimo tenha escrito, eu sou fã. Ele é o meu autor preferido, não só de literatura brasileira, mas eu acho que de literatura de modo geral. Érico Veríssimo fez parte de uma fase muito importante na minha vida, e este livro aqui, em particular, foi um presente que eu recebi, assim, de Deus mesmo, por ter me apresentado esse livro nessa fase que eu passei quando eu ainda era adolescente. E o Érico me acompanhou durante essa fase. Eu tenho aqui em casa, aqui na minha estante, essa edição completa de O Tempo e o Vento, que vocês estão vendo aqui com essa capa cinza, que é uma edição que saía pela Editora Globo nos anos 90, que foi a edição que me apresentou o Érico Veríssimo. A Globo, que é a editora do Érico Veríssimo, era onde ele trabalhava, lá em Porto Alegre e tal, lançou toda a obra dele nessa padronagem aqui, de capa cinza, que vocês estão vendo, capa dura, tal, bonito. E eu tava na escola nesse período, acho que eu tava em 7º, 8º ano, e aí eu vi na biblioteca toda essa coleção, uma coleção inteira do Érico Veríssimo dessa edição, e eu vi um livro com o nome Larissa. Na verdade, a etiqueta estava cobrindo a primeira letra do nome, que o livro se chama Clarissa. Eu, curiosa, peguei, fui ler, me apaixonei pelo escritor, e aí eu dei continuidade a toda a sua obra. Me falta ler metade aqui de O Tempo e o Vento, eu só li a partir de O Continente, mas eu vou trazer esse projeto de leitura aqui para o canal em algum tempo. Vou organizar direitinho, a gente está em andamento em um projeto que é o Nas Páginas das Crônicas de Arthur, e quem sabe depois, ou no início do ano que vem, não sei, né? Não sei ainda. Vamos fazer a leitura completa de O Tempo e o Vento, é um objetivo meu aqui de vida, então quando eu trago aqui pro canal, eu assumo um compromisso, então é mais fácil de cumprir, tá? Então, voltando aqui, eu tenho essa edição antiguinha aqui da José Olímpio, capa dura também, eu comprei num sebo, amo comprar livros de sebo, que pra mim eles contam muitas histórias, esses livros de sebo. Inclusive, esse livro aqui, ele é de 1973, isso, 73, e o Érico Veríssimo ainda não tinha falecido. O Érico faleceu 2 anos depois, ele faleceu em 75, e aqui no prefácio, né, um escritor vai dar conta de toda a obra do Érico Veríssimo, e ele diz assim: Érico Veríssimo, um dos mais consagrados escritores brasileiros da atualidade. Então, assim, em vida, ele já era esse grande nome, amplamente reconhecido. Ele é gaúcho, nascido em Cruz Alta, no interior do Rio Grande do Sul, mas depois ele se muda para Porto Alegre com a família e vai trabalhar na Editora Globo, isso para vocês, né? Revista Globo, depois Editora Globo, não confunda com o Globo do Roberto Marinho, é outra coisa. E aí ele, então, depois da publicação de Olhares dos Lírios do Campo, em 1938, ele vai ganhar tanta notoriedade que ele vai conseguir viver somente da literatura. Olha só, como esse livro aqui foi importante para a carreira do Érico Veríssimo. O livro que eu falei primeiro, Clarissa, foi o primeiro romance do Érico Veríssimo. Eu comecei, né, coincidentemente, ou por providência mesmo, pelo primeiro romance publicado em 1933, que foi Clarissa. E aqui esse livro compõe o que a gente vai chamar convencionalmente da fase urbana do autor, né? Porque ele tem alguns livros. Clarissa é mais ou menos uma pequena saga também, né? Não vamos chamar de uma saga épica como O Tempo e o Vento, mas ela tem alguns outros volumes que acompanham a história de Clarissa, né? Clarissa, o primeiro livro, ela é menina, depois ela vai crescendo, então tem Música ao Longe, Um Lugar ao Sol, aí ele tem o Caminhos Cruzados, Saga, Olhar os Lírios do Campo, O Resto é Silêncio, que formam o que a gente chama, então, de primeira fase, que é uma fase mais urbana, mais introspectiva, é o romance de 30 ali, da época do modernismo. Então,
Esse livro aqui, publicado em 38, ele é um livro que é publicado exatamente na época em que ele é escrito. Então, é como se ele tratasse de assuntos da sua contemporaneidade. Então, a gente vai ver em Olhares Livres do Campo muitos assuntos super interessantes. Olha só a data, 38. Então, a gente está aqui num recente governo ditatorial de Getúlio Vargas, a gente está numa iminência de início da Segunda Guerra Mundial, então existe toda aquela tensão mundial daquele período entre guerras, a ascensão do governo Hitler, o antissemitismo muito forte que é retratado aqui nesse livro, o avanço industrial que estava acontecendo no Brasil a partir de 30, com o início do governo Vargas. Então, muitas coisas que a gente encontra aqui de discussão entre os personagens é muito também retrato da sua própria época. E isso é muito interessante, é uma coisa que o Érico faz muito bem, que é trazer para o papel sentimentos que as pessoas não conseguiam, de certa forma, expressar, porque a vida, a história com H maiúsculo, estava tão caótica que ela não conseguia ser traduzida facilmente. Então, ele conseguia colocar esses sentimentos em palavras, e o que é mais interessante é porque a escrita do Érico é muito fluida, então você mergulha na história dele, você sai, assim, totalmente do plano que você tá e você viaja junto, né? É o que a gente sente, por exemplo, quando lê O Tempo e o Vento, ou uma obra como Incidentes de Antares, que eu já comentei aqui no canal. Então você sai do tempo, você mergulha de fato, é uma imersão que a gente consegue fazer na história por causa dessa forma que ele tem de narrar, de construir personagens, de ter alívios cômicos. É muito, 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 muito bom. Assim, eu sou a fã número 1 do Érico Veríssimo, então assim, você não vai me ouvir falar mal dele nunca. E esse livro, Olhares Livres do Campo, deixa eu virar aqui para frente para vocês. Esse livro, Olhares Livres do Campo, foi um livro que anos depois o próprio autor vai chamar de medíocre. Olha só. É o livro preferido da vida de muita gente. Quem já leu Olhares Livres do Campo, com certeza tem uma boa lembrança desse livro, porque ele vai trazer uma história que é muito... que fala muito ao nosso coração. Eu acho que, independente da época em que você leia, eu acabei de dizer que ele traz muito o espírito do seu tempo, ali dos anos 30, mas o tema mais profundo desse livro é atemporal, por isso que ele é um clássico da literatura brasileira, um querido para mim, de verdade. Então, assim, do que é que se trata esse livro, né? A gente tem a história do Eugênio, que, na verdade, a história do Eugênio ela é contada aqui em duas linhas narrativas, o passado e o presente. Então, o Eugênio, ele é um médico casado com uma mulher bastante rica, herdeira de uma grande fortuna. Ele mora em Porto Alegre e aí ele é chamado ao hospital porque uma pessoa muito querida para o Eugênio está prestes a falecer. Então, ele vai... imediatamente atende o chamado, ele sai correndo, entra no carro, e essa viagem é uma viagem um pouco longa, né? Dura mais ou menos umas 3 horas, e durante esse percurso, o Eugênio vai fazer todo um flashback da vida dele, então daí a parte, né, do passado. Então ele vai lembrar da sua infância muito sofrida, muito pobre, muito cheia de necessidades. E o Eugênio acaba indo estudar num grande internato em Porto Alegre, porque a sua mãe trabalhava lá, então ela conseguiu acesso do filho a essa escola onde só estudavam meninos ricos, de boas famílias, e isso vai fazer crescer no Eugênio um grande senso, um grande complexo de inferioridade, porque ele vai sofrer muito bullying dos meninos, porque ele usa roupas furadas, porque ele é pobre. Então, tudo isso gera no Eugênio, como eu disse, além desse complexo de inferioridade, um desejo até perturbador de crescer na vida, de ter um status social, de ter dinheiro, porque para ele fica muito fixado nessa ideia de que somente o sucesso, o dinheiro é que vão fazer com que ele se sinta melhor, que ele se livre daquela lembrança tão aterradora da sua infância, a vergonha que ele sentia de ser pobre, a vergonha que ele sentia dos pais, do irmão, porque eram muito humildes. Ele convivia num círculo muito diferente dele, então isso aumentava ainda mais nele essa questão de que ele era
humilhado, que ele era inferior, que ele era mal visto. Então, ele vai crescer com essa ânsia, né, de mudança, ao mesmo tempo que ele não consegue olhar para si com bondade, com generosidade, aí sempre se sentindo humilhado, excluído, inferior, pequeno, etc. Então, o Eugênio vai conseguir ter os melhores estudos, né, por causa do trabalho árduo dos seus pais. Ele entra na faculdade de medicina e no último dia, na formatura, ele conhece então uma moça chamada Olivia, que se formou junto com ele, a única mulher ali naquela turma. Então, lembrem aí que a gente está falando dos anos 30. Então, ter uma mulher no meio de homens, dentro de uma faculdade de medicina, que até pouco tempo antes nem era permitido que as mulheres fizessem, por causa de pudores e tudo mais. Então, a gente tem uma Olivia muito à frente do seu tempo em várias questões que eram consideradas tabu para aquele período. Então, ela e o Eugênio se conhecem, eles têm uma grande afinidade, eles iniciam um relacionamento amoroso, mas eles nunca colocam um título para esse relacionamento, né? Então a gente tem que eles vão viver uma história, né, muito bonita, muito profunda, mas uma coisa que persegue a consciência do Eugênio é essa necessidade de ter dinheiro, de ter status, enquanto isso para Olivia não era uma coisa importante. Olivia, nas palavras do próprio Érico, era uma pessoa extremamente altruísta, que chega a ser irreal, mas é a melhor personagem literária que eu conheço, sem dúvida. Eu acho que Olivia pode não ser real, mas tem muito a nos ensinar. Então ela vai o tempo todo mostrar ao Eugênio que dinheiro não é a coisa mais importante do mundo, que as coisas mais importantes do mundo são aquilo que a gente não tem valor, não tem preço, a amizade, o amor, o carinho, as coisas mais simples da vida, as coisas ordinárias, não as extraordinárias, mas ele fica o tempo todo, né, como eu disse para vocês, se rebaixando. Então, chega um momento em que ele conhece a filha desse grande empresário gaúcho, e essa moça, então, eles começam um relacionamento, e ele fica ali naquela questão de ficar com Olivia, que ia partir para ser médica numa cidadezinha do interior, uma medicina tipo comunitária, ou ele ficava na cidade, se casava com Eunice e realizava o seu grande sonho, que era ser rico, né? Então era um casamento por interesse, e ele então optou por Eunice, que, né, deixou Olivia de coração partido, mas ela não guarda mágoas dele. Para vocês, Olivia é maravilhosa. Ela não guarda mágoas dele e segue a vida, até que, alguns anos depois, ele recebe esse telefonema que Olivia está no hospital, está prestes a morrer. Então ele fica o tempo todo esperando encontrá-la ainda viva para que ele possa se despedir dela. O que vai acontecer é que Eugênio vai descobrir, né, com a morte de Olivia, que ele tem uma filha, Ana Maria. Eles tiveram uma filha juntos, mas a menina, até então, ele não conhecia. Essa menina nem sabia da existência dela. Então, esse plot twist na vida do Eugênio vai ser muito importante, porque agora ele é responsável por essa menina. A mãe dela morreu também essa mulher que era essa chama de bondade, talvez, acho que a palavra seja essa, na vida do Eugênio, e ele fica, então, se questionando, ele fica o tempo todo procurando razões, um sentido da vida. Então, eu acho que uma das coisas que é mais fascinantes nesse livro é o fato de que o Eugênio ele vai ter que amadurecer, no sentido de que ele vai ter que encarar a própria realidade, encarar quem ele ver, né, que agora ele tem uma grande responsabilidade nas mãos, que é uma filha daquela mulher, que era uma mulher especial. Então ele tem que honrar o legado dessa mulher, e ao mesmo tempo ele tem que dentro dele, olhar para dentro dele e fazer algo a partir de uma questão que é muito própria dele. Tem uma passagem aqui nesse livro em que ele vai contar para a mulher sobre esse relacionamento, sobre a filha
né, que vai desfazer o casamento, e a mulher dá uma lição de moral nele que eu achei tão interessante, assim, a forma como como ela o vê, e ele não entende isso, assim, até o momento, né? É muito interessante como eles passaram anos casados e ele não conseguia enxergar algo que era muito notório para ela. A forma como ele o tempo todo se sentia excluído, humilhado, rejeitado. Mas isso era única e totalmente culpa dele, né? Ela não tinha nada a ver com isso, ela tentou de todos os modos envolvê-lo naquele mundo, mas ele dizia assim, né? Eu não sou desse mundo, então eu sou desprezado porque eu não nasci rico, vocês ricos têm uma linguagem que eu não sei falar, então ele ficava o tempo todo se menosprezando, se diminuindo. Então é uma coisa que irrita a esposa, e quando ele então vai se separar dela, que vai dizer sobre a origem da menina, da história da Olivia, então ele resolve então assumir aquela filha e morar com ela e ter uma vida nova. Mas eu acho que a virada de chave da vida do Eugênio não é só a questão da morte de Olivia em si. É claro que isso foi um marco, né, importante na vida dele, mas a forma como depois, né, da morte dela e assumir essa responsabilidade, ela deixa uma série de cartas para ele, várias cartas, como se ela estivesse se correspondendo com ele ao longo desses anos em que eles ficaram separados, e à medida que ele vai lendo essas cartas, ele vai começando a despertar, a olhar para dentro de si. Então, ele encontra o sentido da sua existência na medicina, em fazer algo pelo outro. Porque até então Eugênia era uma pessoa mergulhada, assim, até o último fio do cabelo, em egoísmo. Mas quando ele encontra então uma razão, um sentido, e aí a gente vai acreditar isso à presença da Olivia mesmo depois da sua morte, é o fato de que ele então encontra um sentido na sua própria vocação de ser médico, de ser pai, de ser uma pessoa melhor para aquela criança. Ele tem um amigo, um médico mais velho também, com quem ele conversa, que conhece toda a história. Então fica aqui nessa essa grande necessidade do Eugênio de parar. E aqui eu vou ler esse trecho para vocês, que é o trecho mais bonito desse livro, talvez. Eu acho que é o trecho que sempre me marca e me comove muito, que é uma carta que ela deixa para ele explicando tudo o que aconteceu, o fato de que ela não queria estragar a vida dele, que ela, quando soube que estava grávida, ela decidiu tomar isso para si, ela não ia envolvê-lo, mas aí houve a necessidade dela deixar a criança para ele. Ela diz assim: uma noite me disseste que Deus não existia, porque em mais de 20 anos de vida não o pudeste encontrar, pois que até nisso se manifesta a magia de Deus. Um ser que existe, mas é invisível para uns, mal e mal perceptível para outros, e de uma nitidez maravilhosa para os que nasceram simples ou para os que adquiriram simplicidade por meio do sofrimento ou de uma profunda compreensão da vida. Isso é uma carta bem longa, eu vou ler uns textos para vocês. Aí ela continua dizendo assim: o argumento mais fraco que tenho contra o ateísmo é que ele é absolutamente inútil e estéril. Não constrói nada, não explica nada, não leva a coisa nenhuma. Tem um trecho que ela diz assim, que os ateus se preocupam mais com Deus do que os mais fervorosos deístas, né? Acho interessante quando ela diz isso, mas aí ela continua. Deixo-te, Ana Maria, e fico tranquila. Já estou vendo vocês dois juntos e muito amigos na nova vida, caminhando de mãos dadas. Pensa apenas nisto. Anela muito de mim e principalmente muito de ti. Ana Maria parece trazer escrito no rosto o nome do Pai. É uma marca de Deus. E ela continua, e eu vou ler o trecho integral para vocês, e que explica o título do romance, Olhar os Lírios do Campo. Olha só, ela diz assim: quero que abras os olhos, Eugênio, que acordes enquanto é tempo. Peço-te que pegues a minha Bíblia, que está na estante de livros, perto do rádio. Leia apenas o Sermão da Montanha. Não te será difícil achar, pois a página está marcada com uma tira de papel. Os homens deviam ler e meditar esse trecho
principalmente no ponto em que Jesus nos fala dos lírios do campo que não trabalham nem fiam, e no entanto nem Salomão em toda a sua glória jamais se vestiu como um deles. Está claro que não devemos tomar as parábolas de Cristo ao pé da letra e ficar deitados à espera de que tudo nos caia do céu. É indispensável trabalhar, pois um mundo de criaturas passivas seria também triste e sem beleza. Precisamos, entretanto, olha só esse aqui, grifo meu nessa parte. Precisamos, entretanto, dar um sentido humano às nossas construções. E quando o amor ao dinheiro, ao sucesso, nos estiver deixando cegos, saibamos fazer pausas para olhar os lírios do campo e as aves do céu. Ela continua, é uma carta bem longa, mas tem um trechinho que eu ainda quero ler para vocês, que ela diz assim: há na terra um grande trabalho a realizar. É tarefa para seres fortes, para corações corajosos. Não podemos cruzar os braços enquanto os aproveitadores sem escrúpulos engendram os monopólios ambiciosos, as guerras e as intrigas cruéis. Temos de fazer-lhes frente. É indispensável que conquistemos este mundo, não com as armas do ódio e da violência, e sim com as do amor e da persuasão. Considera a vida de Jesus. Ele foi, antes de tudo, um homem de ação, e não um puro contemplativo. Então, e essa carta é linda, linda. Essa passagem que ela fala do Sermão na Montanha, Mateus 6,36, que Jesus fala que por que vocês se preocupam tanto? Por quê? Considerai os lírios do campo e as aves do céu. Não trabalham nem fiam, mas Deus, em toda a sua glória, não vestiu nem Salomão, que foi um dos homens mais ricos do mundo naquele período, como um deles. Então, muito interessante que ela nos fala, ela nos mostra que não que a gente seja seres passivos, assim, não de ficar esperando que as coisas caiam do céu, pelo contrário. Jesus, como ela fala, foi um homem muito de ação, não foi só um mero contemplativo, mas a gente tem que aprender a fazer pausas e olhar para as coisas ordinárias da vida que são, na verdade, extraordinárias. São coisas como essas que nos fazem perceber de verdade mesmo, o que é importante, o que dá sentido à vida, aquilo que nos fala mais alto ao coração. Então, esse livro sensacional. Eu vou relê-lo daqui a um tempo, acho que está na época de reler esse livro, eu procuro reler ele de tempos em tempos. É um Érico Veríssimo de peso, de qualidade, e não tem, claro, toda a envergadura de O Tempo e o Vento, como eu já mostrei para vocês, mas é um livro muito importante, muito bonito, que fez com que o autor atingisse um grande sucesso, foi traduzido para muitas línguas. Aqui na introdução do livro, como eu disse para vocês, o autor dessa introdução faz uma grande visita a toda a obra do Érico Veríssimo, e ele fala aqui, depois de Jorge Amado, a gente está falando aqui de 1973, tá? Então presta atenção. Depois de Jorge Amado, pode ele ser considerado o romancista brasileiro que goza de maior popularidade no estrangeiro, sendo sua obra traduzida em espanhol, inglês, francês, italiano, húngaro, holandês, finlandês, sueco e norueguês. Olha só, então, até onde chegou Érico Veríssimo, e foi, com certeza, essa obra que abriu as portas para ele, para a literatura nacional e internacional. Então, deixo aqui essa recomendação desse livro maravilhoso. Sem palavras para dizer como esse livro é muito bom. O autor disse que ele era medíocre, que ele era excessivamente meloso, mas vale muito a pena, como eu disse para vocês, quando a gente mergulha nas raízes, nos temas principais desse livro, quando a gente vê também todo o retrato dessa época em que acontece essa história, é muito interessante, faz com que esse livro, com certeza, entre para a história da literatura brasileira como um dos seus clássicos. Então, fica aqui a minha indicação. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal se você não é inscrito, e até o próximo vídeo.